Bem tornado, tifoso bianconeiro. Tchau, tifoso bianconeiro. Finestra bianconeira. Hoje, quarta-feira amarga para nós torcedores da Juventus. Essa vergonha. O vídeo talvez fique um pouco longo, mas a gente tem muita coisa para falar. Coisas importantes. Fiquei aí escutando a coletiva pós-jogo do Thiago Motta. E, enfim, de alguns jogadores. Antes eu vou pedir para vocês que divulguem o canal para os amigos. Repito, não é meu trabalho, não pretendo crescer com isso, apenas para que aqueles que, do mesmo jeito que você está conhecendo o Finestra pela primeira vez e você gosta da Juventus e acha, pô, que legal, tem um canal da Juventus no Brasil, espalhe para que outros também possam ter essa sensação de poder participar do canal, comentando, enfim, e podendo ver que tem sim torcedor da Juventus aqui no Brasil, tá bom? E logicamente já peço para vocês ativar o nosso sino logo de cara e não perder as notificações, né, dos próximos vídeos do Finestra Bianconeira. Vou dividir o vídeo em duas partes, tá? Porque senão vai ficar muito longo. Vou tentar aqui, como eu disse, tem muita coisa para falar. Eu vou tentar falar de maneira mais rápida, mas com calma. Primeiro eu vou falar da parte do jogo, a parte de campo, né? Analisar a partida, o esporte, o futebol. O Nico Gonzalez perde um gol logo no início, né? Aliás, o Motta, para mim, logo de cara, ele erra na escalação. Eu nunca vi o McKennie jogar naquele de trequartista. Não à toa, o McKennie, que faz uma boa temporada, hoje foi péssimo. Ele surpreende quando ele começa com o Thuram. Gostei dele ter colocado o Thuram, mas não gostei do Colomani ali caindo pelo canto e o Vlahovic lá na frente. Já falamos isso no último jogo, que o certo é os dois centralizados. Mas o pior de tudo foi ele colocar o McKennie naquela posição. O Nico Gonzalez perde um gol muito cedo, com 3 minutos, não se pode perder aquele gol, né? O Thuram, para mim, foi o melhor em campo e o único que se salva hoje. Foi um golaço, foi uma jogada pessoal, foi uma jogada individual, porque o time é mal treinado. A gente já viu em outras oportunidades que o time é mal treinado e hoje foi mais uma das confirmações do que a gente tem falado aqui no canal. Outras confirmações virão no decorrer do vídeo. A primeira é que o Thuram tem que ser titular. Foi disparado o melhor em campo, não foi muito difícil, porque o time não foi bem. Jogada pessoal, fez um golaço, ele que acabou empatando o jogo. Sim, o Empoli saiu na frente. Se você não viu a partida, o Empoli faz 1-0, numa jogada bonita, né, um chute de fora da área, e a gente só conseguiu empatar esse jogo lá no segundo tempo, na metade do segundo tempo, com uma jogada pessoal do Thuram, um golaço. Por isso o Thuram, para mim, foi o melhor em campo, tá? E eu tenho que dizer para vocês o seguinte: o Empoli criou 5 chances claras de gol na partida. 5 chances claras. Não estou contando o gol. 5. 1, 2, 3, 4, 5. Entre elas, uma bola na trave. Então, assim, o vexame poderia ser muito maior. Se hoje acabasse 4-1 para o Empoli ou 5-1 para o Empoli, seria muito pior. Porque isso poderia ter acontecido, tá? Isso que é o que mais me assusta. Pior do que ser eliminado pelo Empoli na Copa Itália em casa, nos pênaltis, pior que a eliminação é você ver que o Empoli podia ter ganho no tempo normal e de goleada. Isso é muito sério, é muito grave, tá? Falando ainda do jogo, eu até tive um ânimo quando eu vi que no início do segundo tempo ele mexe de uma vez, ele coloca o Yildiz, ele coloca o Conceição, ele tira o Koopmeiners, que ele nunca tira. A gente fica naquele agora vai. Mas não foi. Mais uma vez, é o mais do mesmo, o time mal treinado e a coisa não acontecendo. E aí vem as cobranças de pênaltis e eu vejo muita gente falar assim, preste atenção no que eu vou dizer, porque às vezes é a questão de interpretar o que eu falo, tá? Tem muita gente que não sabe interpretar, então tem que ouvir 3 vezes para entender. Eu vejo muita gente falar assim, poxa, põe o Perin de titular, o cara pega pênalti. Hoje ele teve a chance de pegar, não pegou nenhum. Eu não estou culpando o Perin por não pegar nenhum pênalti. Muito pelo contrário, o goleiro não tem obrigação nenhuma de pegar. É o atacante que está na posição, né, de fazer o gol. O pênalti, quando foi criado lá junto com as regras do futebol, é para punir, né, o infrator. É para facilitar
o cara que vai cobrar o pênalti. Então o goleiro não tem obrigação nenhuma de pegar. Por isso que quando ele pega, ele é herói. Só que quando o goleiro não tem ritmo de jogo, acontece o que aconteceu hoje. Eu vi hoje que o Perin não estava bem. Comentei até com os amigos meus, a gente estava fazendo uma live assistindo o jogo. E de fato se confirmou que ele não estava bem, saindo mal do gol, enfim. Mas pênalti não tem obrigação nenhuma de pegar. Mas cai por terra essa lenda urbana de que se colocasse o Perin, ele pegava 2, né? Tentando diminuir o Di Gregório quando ele joga. Tá aí. Outra coisa. O Will Dias está sentindo o peso da camisa 10. Ou ele bateu errado de propósito, ou ele não tem condições psicológicas de vestir mais essa camisa. O problema não é perder o pênalti. Já falei isso nos vídeos mais antigos. Por exemplo, um vídeo clássico, quando a Itália foi eliminada da Copa do Mundo, não foi para a Copa, e o Jorginho cobrou o pênalti contra a Suíça, em Roma, onde ele deu 2, 3 pulinhos antes de cobrar o pênalti. Ele que cobrava tão bem pênalti. O problema não está em perder o pênalti, o problema está na displicência. E a maneira como ele caminhou para a bola, e o diz, é um desrespeito ao torcedor, é um desrespeito à camisa 10. Mas eu não vou falar de novo, tá? Ele não pode ser o 10, para começo de conversa. Isso é a parte do jogo, tá? Porque não tem muito o que falar. O Empoli mereceu, o Empoli foi melhor. O Empoli não é um time melhor que a Juventus. Os jogadores da Juventus não são fracos, não são medíocres. Eu vou continuar falando isso. Um time que dá uma alegria pra gente de ganhar da Inter com autoridade. E o mesmo time hoje dá esse papelão. Na minha visão, como que eu vi, a Juventus entrou displicente no primeiro tempo. Achou que ia ganhar o jogo, porque nos últimos jogos ganhou de 1-0, conseguiu segurar o sofrimento e achou que o gol ia sair a qualquer hora, só que não contava com o gol do Empoli. Toma um gol e complica um jogo que era fácil, sim. Esse mesmo Empoli a gente bateu há um mês atrás por 4-1, jogando num horário ruim para se praticar o futebol. Então, quer dizer, foi displicência. E aí, quando o time acordou, não conseguiu resolver, porque o Empoli ficou fechado, complicou o jogo, e aí foi esse vexame histórico. O Empoli está até tirando sarro da gente, a página oficial do Empoli, na sua rede social, tá bom? Falando do jogo é isso. Para mim foi displicência, foi vergonhoso. O único que se salva foi o Thuram, e faço um elogio ao Locatelli pelo pênalti que ele cobrou. Com frieza. Né? Podia ter errado, mas eu estou analisando o jeito que o cara cobra o pênalti, sem ser displicente. Tirando isso, Perin não tem culpa nenhuma, e o Thuram o melhor em campo. O resto não se salva ninguém, nem o Mota e nem os jogadores. O Mota escalou mal, o Mota foi mais uma vez pífio, e está provado que não é para ser técnico da Juventus. Mas e se acontecer um milagre, vou repetir, um milagre de ganhar o campeonato italiano? Aí, com todo respeito, eu tenho amigos botafoguenses no canal, um abraço para todos eles, eu respeito muito o Botafogo. Mas aí, se acontece uma coisa dessas, é porque o Napoli e a Inter vão pipocar. Tá? Tem o mérito de você ganhar todos os jogos do campeonato? Pode até ter. Mas antes desse mérito, os que estão na frente precisam pipocar muito. O Mota não é treinador para a Juventus, infelizmente, tá? Muita gente vai dizer assim, eu falei que não era, mas aí vem a segunda parte do vídeo. Porque o time mal treinado, eu até entendo, porque o Mota, ele é um iniciante na profissão. Ele não é o Tele Santana, ele não é o Rinos Michels, ele não é o Muricy, ele não é um treinador preparado. Ele está iniciando, então eu espero um time mal treinado. O que eu não espero, já foi uma vez, já foi 2 vezes, e hoje foi a 3ª vez no pós-jogo, nas entrevistas, na coletiva. Abre aspas, ele fala o seguinte, primeiro ele admite a vergonha, né? Pelo menos isso. Ele fala assim, eu tenho que pedir desculpas para a história desse clube. E eu não soube passar para os jogadores a importância de uma partida dessas da Copa Itália. Fecha aspas. Não parou por aí, tem coisa pior.
Então ele fala, eu devo pedir desculpas para o clube e para a história desse clube pela vergonha de hoje. Admito que foi um atejamento, uma mentalidade vergonhosa. E eu, Thiago Mota, não soube passar para os jogadores a importância do que era disputar essa partida da Copa Itália. Ele falou isso. Mas como tudo que ele fala pode piorar, ele diz o seguinte, e aqui para mim, abre aspas, esse é um time para se ter vergonha. Esse time é um time que dá vergonha. Fecha aspas. Ou seja, como é que vai ser daqui para frente? Se ele vem nas câmeras e diz que esse time é uma vergonha. Arrebentou de vez o vestiário. Ainda na coletiva, ele fala, não sei se ele está falando de alguém ou da diretoria ou de algum jogador, que você não pode cobrar aquilo que não é dado. Não sei se isso foi uma indireta para o Yildiz ou para o Vlahovic. Coincidência ou não, os dois perderam o pênalti. O que eu faço o resumo dessa entrevista desastrosa do Mota, porque a entrevista dele é pior que o vexame, é que esse cara não tem condições de ficar na Juventus. Não é pela eliminação. Estou sendo bem claro aqui, é pelo que ele falou depois do jogo. Mais uma vez, pelas palavras. Também porque uma coisa é a gente saber que o time não ia brigar por nada esse ano. Outra coisa é você chegar diante das câmeras e soltar um monte de besteira toda hora. Uma hora ele fala que não tem obsessão em vitória. Outra hora ele fala que não sabe explicar para o time a importância do jogo. Que é um jogo eliminatório, que é uma Copa da Itália, é contra o Empoli em casa. E aí ele vem e arrebenta com o time. Foi pior do que o Sarri. O Sarri, rapidinho aqui para quem não sabe, vou contar uma história. Primeiro amistoso da Juventus, acho que foi contra o Tottenham, amistoso de pré-temporada, 3-2 para o Tottenham, a Juventus até jogou bem. O Sarri chegou no vestiário e falou assim, como é que eu perdi o título para vocês, quando eu era treinador do Napoli? Vocês são muito ruins. Como é que eu perdi o título para vocês? No final, vocês viram, né? A Juventus foi campeão pelos jogadores e ninguém comemorou com ele. E ele saiu da Juventus. O Mota hoje superou. Repito, vou falar de novo. Não sei se vocês vão ver isso em alguma mídia. Ele falou, esse time aí é uma vergonha. É para se ter vergonha desses jogadores, desse time. Fecha aspas. Que confiança eu vou ter para ganhar do Verona? Depois dessa declaração. Porque o time já fez boas partidas, ganhou da Inter, é verdade, ganhou do Milan, é verdade, mas e agora? É um divisor de água essa declaração dele, essas declarações. Repito, o Empoli criou 5 chances claras de gol. E agora eu vou cobrar alguém da diretoria, e eu vou entrar num específico aqui, porque eu disse, e repito, o objetivo da diretoria é o bilancio, que a gente fala na Itália, é o balanço. Mas atenção, a eliminação da Copa da Itália está relacionada a balanço. Então, ou o Ferreiro ou o Giuntoli tem que colocar a cara. O Ferreiro, porque ele é da parte da contabilidade e o prejuízo dessa eliminação financeiro, tá? Estou falando financeiro. E a parte esportiva cabe ao Giuntoli pôr a cara. Porque eu critico quando eu tenho que criticar. Nenhum deles apareceu até agora. Os dois têm que aparecer. O Ferreiro, pela parte contábil. A Juventus deixa de ganhar não indo para as semifinais. Porque as semifinais são 2 jogos. E o Giuntoli pela parte esportiva. Tinha um cara
Eu sou da opinião que a gente tem que sempre admitir os erros, dar um passo para trás para dar 3 para frente, em tudo que a gente faz na vida. Eu não tenho a memória curta, graças a Deus. Teve um dirigente que passou pela Juventus que foi o início da nossa derrocada. Só que tem um detalhe. Sabe aquela palavra que a gente fala identidade? Que na Itália a gente fala juventinità, traduzindo para o português juventinidade. Numa eliminação para o Maccabi Haifa, esse cara deu as caras. No gramado. Nos microfones. E ele se preocupava não só com o financeiro, mas principalmente com o resultado esportivo, com todos os defeitos que esse cara tinha. Entre eles, brigar com o Del Piero. Mas a cara ele dava. E para mim, eu posso não gostar do cara por erros, mas eu valorizo quem dá a cara. Tá? E ele dava a cara. Então, senhor Giuntoli e senhor Elkan não, que o Elkan está em outro patamar. Não é problema dele. Senhor Giuntoli e senhor Ferrero. Deem a cara. Ferrero, é do teu interesse essa eliminação, economicamente falando. E Giuntoli, você teve carta branca para trazer o Mota. Eu sei que não era a primeira escolha, mas você é o diretor de futebol, você tem que vir na frente da câmera para falar. Ou se não for falar, que tome uma atitude. Às vezes é melhor não falar e fazer. Então faça aquilo que a torcida quer que seja feito, que é quase unânime na Itália. Porque depois, não estou falando do vexame dentro das 4 linhas, mas depois dessas 3 declarações de hoje, time que é sem vergonha, que eu não soube preparar o time, né, mentalmente para esse embate. Aí eu tenho que pedir desculpa. Essas 3 declarações nesse dia vergonhoso de hoje, Giuntoli, tome atitude. O time não merece ser comandado por gente assim. Os jogadores têm suas culpas. O Yildiz cobrou muito mal o pênalti, mas eu não estou pondo a culpa nele na eliminação, porque esse jogo não era nem para ir para os pênaltis. Esse jogo, o Yildiz não precisava nem jogar. Porque quem estava em campo tinha condições de resolver o jogo no primeiro tempo. Desde que tivesse o quê? Ideia de jogo e mentalidade de vencer. Mas se você não sabe passar a importância do jogo... Mas eu não salvo ninguém. Eu não salvo nem o treinador e nem os jogadores hoje. Treinador, pelo que fez em campo, pelo jeito que montou o time e principalmente pelo que ele falou depois do jogo. E o jogador, já falei, só salvo o Thuram. E o Locatelli. Pelo pênalti que cobrou. Não porque acertou, mas porque cobrou sério. E outra coisa, hein? Tá me lembrando um time aqui do Brasil, hein? Eu não vou falar o nome, mas os torcedores desse time vão saber. A torcida começa a vaiar no fim do jogo, quando acaba o jogo, e vocês aumentam o hino? Sim, senhores. Eu termino o vídeo dizendo assim, Forza Juve, fino alla fine, porque eu coloco a cara. E sim, eu quero o AA de volta na presidência da Juventus. Tchau.